Olá, gente, paz seja convosco. Existem alguns temas que eu não gosto muito de me manifestar para não dar palco para quem gosta de gerar discussão e confusão na internet. Mas tenho sentido a necessidade de me manifestar por uma situação que tem acontecido com uma certa frequência nas redes sociais: o ataque à opção religiosa de alguns. O nosso país é um país laico, é um país que a nossa Constituição garante a liberdade de expressão de todos. Nós temos a liberdade de culto. Eu percebo pessoas que são inteligentes ou aparentemente demonstram-se ser inteligentes, tomando um partido contrário a algo ao que aparentemente eles lutam, que é a liberdade de falar. Em um comentário de uma rede social, eu percebi alguém acusando os evangélicos, os cristãos em geral, de falta de amor, dizendo que quando um crente diz que ama, fala sobre amor ao próximo, ele limita as pessoas. E não é assim. Nós somos baseados na Bíblia. O que sustenta a nossa fé são os escritos bíblicos. Eu tenho convicção que muitas pessoas não acreditam na Bíblia. E têm direito disso. Assim como existem muitas teorias científicas que eu me reservo o direito de não acreditar. Pois também são teorias. Indiferente de, às vezes, muitos ateus dizerem que não têm fé, mas acreditam nas teorias científicas, então elas têm fé. Então elas não são diferentes de mim, que acredito numa teoria religiosa. Mas enfim, eu não abro discussão com ninguém, pois eu acredito em alguns princípios. Eu acredito em alguns valores. Eu aprendi que não se deve perder tempo tentando convencer uma pessoa daquilo que ela não quer. A Bíblia usa um texto um pouco diferente. Ela menciona que isso é dar pérolas aos porcos. O significado disso é que eles não vão saber o que fazer. Quando nós manifestamos o nosso amor por Deus, nós manifestamos por alguém que nós realmente conhecemos. Nós falamos de algo que nós realmente entendemos, nós realmente conhecemos. Indiferente se outros acreditam ou não. Eu, particularmente, conheço várias pessoas que são ateus, se definem ateus, se denominam ateus, mesmo eu acreditando que o ateísmo não é por definição, mas sim por convicção. Não me incomoda. Existe um mesmo que ele é quase como se fosse um membro da minha família. E isso não me incomoda. Me entristece, mas não me incomoda. O fato de a pessoa ter uma opção diferente da minha não me faz melhor ou pior do que ela. E eu acredito que, para essa pessoa, eu também não seja pior ou melhor do que ele. Mas nós aprendemos a ter respeito mútuo. E não é o que nós estamos vendo hoje na TV, nas redes sociais. Nós não estamos respeitando os irmãos. Nós não estamos respeitando o cidadão como um próximo, como uma pessoa que eu tenho que conviver. Em relação ao cristão e o homossexualismo, é muito claro. O crente ele não odeia o homossexual. Na verdade, essa palavra homofobia, eu acredito que seja uma palavra muito capciosa. Ela seja uma palavra colocada de uma forma errada para manipular a massa. Fobia, pelo dicionário Aurélio, é aversão, medo. Qualquer pessoa que tenha uma fobia tem um medo exagerado. Assim como
eu tenho medo de altura, eu tenho uma certa fobia à altura. Pessoas que têm medo. E realmente nós não temos medo do homossexual. Isso, entendendo por esse lado, nós já vemos que existe um desacordo entre a palavra e o que realmente é. Pode-se então dizer que o evangélico, o cristão, tem preconceito com os homossexuais. Pela nossa base de fé, que é a Bíblia, em Levítico, Deus diz que é uma união abominável de homem com homem, assim como é de homem com um animal. Então nós não odiamos o homossexual. A nossa convicção de fé, a nossa convicção de verdade é que o ato do homossexualismo é reprovável. É claro que nós concordamos que, assim como existem pessoas que não sabem controlar as suas emoções, isso não pode ser generalizado. Assim como dificilmente vai se ver um evangélico agredindo um homossexual. Existem vários casos de agressão direta aos homossexuais. Mas nem se houver e alguém quiser me informar, coloque o comentário aqui embaixo, mas eu não conheço nenhum caso onde evangélicos, onde cristãos atacaram homossexuais, agrediram homossexuais. Na verdade, quando nós dizemos que nós amamos os homossexuais, nós não estamos falando numa conotação sexual, nós estamos falando num amor de próximo. Eu sei que para pessoas que não vivem esse tipo de realidade de se doar ao outro, talvez não acreditem, mas sim, nós amamos o próximo. Eu sei que eu não sou um homem muito corajoso na questão de luta, de embate físico, de combate, mas, embora não concordando com a atitude homossexual, se eu falo por mim e por alguns que eu conheço, não falo por todas as pessoas, porque isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão de caráter. Se eu ver qualquer mal sendo feito, qualquer injustiça sendo feita contra uma pessoa que seja homossexual, eu vou tentar defender. Eu não sou um lutador, eu sou um homem de 100 quilos, que não são músculos. Possivelmente eu vou apanhar também, se for o caso. Eu vou sofrer retaliação também. Mas eu vou tentar defender indiferente da opção sexual, religiosa dela. E qualquer pessoa com um mínimo de decência faria o mesmo. Em relação à postura do homossexual, eu sei que eu corro o grande risco de me expor, mas realmente eu não me sinto confortável de estar junto com uma pessoa que tem determinados tipos de trejeitos que não são naturais. É muito estranho quando um homem tenta se transfigurar, se transexualizar, tenta falar como uma mulher. Isso eu não entendo. Isso é uma questão, para mim, muito estranha. Homossexualismo é uma opção sexual. Agora, essa mudança de comportamento, isso para mim é muito estranho. Mas não significa que eu odeie essa pessoa. Não significa que eu vou, de repente, isso pode acontecer, que eu esteja sendo preconceituoso com essa pessoa. Até porque, se eu entrar num lugar, num estado diferente, onde o sotaque seja diferente, onde o jeito das pessoas sejam diferentes,
ou mesmo aqui na minha região, se eu entrar num ambiente onde os costumes sejam diferentes dos meus costumes, e as pessoas não se agradarem da minha companhia, e elas se retirarem da minha presença, não existe lei nenhuma que impeça isso. Então eu posso me reservar ao direito de não estar na companhia de uma pessoa que eu não me sinta bem. Isso não é falta de amor. Isso não é não aceitar o outro. Eu posso sim aceitar o outro. As pessoas têm aparentemente têm uma concepção muito errada em relação ao amor ao próximo. Eu posso te amar, mas eu não sou obrigado a te lamber como gato. Eu posso te amar, eu posso te aceitar como tu é, mas eu não preciso conviver contigo. Eu posso aceitar o seu jeito, mas como que eu faço isso? Não tentando impor o meu jeito, simplesmente aceitando. Mas se a sua forma de viver não é de acordo com a minha, é simples. Simplesmente eu não convivo com você. É fácil. Isso é amor ao próximo. Amor ao próximo é baseado em respeito. Da mesma forma como muitas vezes nas redes sociais, quando os ateus, que na verdade eu não consigo acreditar que eu acredito que 90% dos que se denominam ateus apenas são pessoas revoltadas com alguma coisa, com o sistema. Mas enfim, quando eu vejo os ateus agredindo a manifestação religiosa das pessoas, me entristece, porque as mesmas pessoas, eles colocam temas que agridem o outro. Temas, por exemplo, eu me sinto agredido quando eu vejo imagens com excessiva sensualização infantil. Eu me sinto ofendido quando eu vejo mulheres seminuas. Isso é um exagero na questão do outro. Crianças estão usando essa ferramenta. Da mesma maneira como eu, sendo evangélico e defendendo a minha fé, eu tenho adicionado entre meus amigos pessoas que adoram imagens. E em muitos casos, eles postam imagens dos seus santos, das suas imagens das quais têm devoção. É simples. Eu ignoro. Não é interessante para mim, eu ignoro. Mas eu não atiro pedras. Em relação ao convívio das pessoas, nós precisamos nos respeitar mais. Eu sou técnico em informática e trabalho com vendas. Eu tenho convicção que eu vendo para pessoas de diversas religiões, eu vendo para pessoas de diversas opções sexuais. Eu respeito cada uma. Eu preciso respeitar cada uma. A Constituição me diz isso. Eu tenho que aceitar. A Bíblia diz o seguinte: Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. É possível separar uma coisa da outra? Claro. Em relação aos ataques direto a Deus, amados, se eu não entendo de alguma coisa, eu pergunto. Se eu não entendo de algo, eu procuro me inteirar do assunto. Simplesmente eu não ataco. Eu aprendi que quando eu não sei de algo, ou eu não falo sobre o assunto, ou eu vou aprender. Não precisa, quando tiver com uma pessoa, ela estiver defendendo a opinião dela, se não tiver argumentos para defender a sua opinião, cale-se. Não agrida, não ataque, cale-se.
Talvez não é porque a pessoa esteja errada, talvez é porque eu não saiba do que ela está falando. Simplesmente, as pessoas têm tido uma intolerância no outro. Elas não tentam convencer, elas tentam impor as suas opiniões. A Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica. Na verdade, a Bíblia não foi escrita para quem não quer a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para quem não quer Deus. É sua opinião, é sua postura. Você tem o direito de não querer. Pronto. Agora, não fale de algo que não entenda. Não agrida as pessoas que estão defendendo. Existem pessoas que gostam de carne, existem pessoas que são vegetarianas. Ambas estão certas. Agora, vamos condenar um ou outro? Não. Simplesmente defenda a sua posição, mas não imponha a sua opinião. Queridos, Deus te ama, indiferente de você acreditar ou não. Aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço, indiferente da sua crença ou não, eu posso orar por ti. Eu posso interceder por ti. Isso é uma das únicas coisas que ninguém pode roubar de mim. É o direito de interceder. O fato de você não querer, o fato de tu não querer a palavra que eu creio, não querer a minha fé, não me incomoda. Me entristece, mas não me incomoda. Eu aprendi que eu tenho que aprender a conviver com aquilo que eu não posso mudar. Mas, mesmo assim, eu não vou deixar de pregar o Evangelho. Eu não vou deixar de falar daquele Deus que eu sei que fez muita coisa por mim. Isso não é um testemunho, mas eu sei o que é o agir de Deus na minha vida. Eu fui diagnosticado com câncer de pâncreas. Procura no Wikipedia, procura no Google sobre câncer de pâncreas. Eu fui diagnosticado no dia 30 de dezembro de 2010. Estou fazendo esse vídeo no dia 3 de fevereiro de 2013. Eu tinha 6 meses de vida. A ciência diz que quem é portador de câncer de pâncreas, mesmo fazendo o tratamento, tem até 6 meses de vida depois do diagnóstico. Pelas minhas contas, já se passaram mais de 2 anos. Então, aquele que não acredita no poder de Deus, aquele que não acredita em milagre, fala isso para pessoas que receberam um milagre. Você não é obrigado a crer, mas também é muito complicado duvidar daquilo que realmente é feito. Ciência é teoria, assim como as pessoas dizem que religião é teoria. Mas vai dizer para um cego que voltou a ver que isso é teoria. Vai dizer para uma pessoa que andava em cadeiras de roda e hoje consegue andar, se isso é teoria. Isso não é teoria. Para essas pessoas é a pura verdade. Assim como um analgésico, em teoria, tem que tirar a dor, mas em algumas pessoas também não tira. Respeita o outro. Aceita o outro. Vamos nos respeitar mutuamente. Vamos aceitar mutuamente a cada um. Não vamos impor a nossa opinião. Não vamos tentar empurrar. Se eu não entendo a sua opinião, não me agrida por isso. Me ajude a te entender. Mas se tu não entende a minha, peça ajuda para que você possa entender. Deus te ama. Deus te aceita como tu é. Se você quer ele ou não, isso não, com todo respeito, é problema seu.
mas respeite o outro, respeite o próximo. Fique em paz e aqueles que recebem essa paz, que Deus abençoe. Amém?